Boa tarde, gente bonita. Que Deus possa estar em cada coração e que Ele possa entrar em cada lar nesse momento e fazer o renovo dele em cada alma, em nome de Jesus. Vamos ler um pouquinho aqui, Mateus 10, versículo 28. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma. Aqui fala da pessoa que comete suicídio, mas também a gente pode ver, por outro lado, pessoas que assassinam o próximo estando bem perto, com a língua, com julgamentos, com palavras duras, pessoas manipuladoras que erram, mas querem jogar o seu erro em outras pessoas. Pessoas que gostam de entrar na mente das outras, as manipulando e fazendo com que elas se sintam inferior. Sabe, meus amigos, minhas amigas, eu tenho um conselho para vós, porque Deus, Ele não faz acepção das pessoas. Para Deus, todos nós somos iguais. Não é o rico diferente do pobre, nem o preto diferente do branco. Não é a prostituta diferente do ladrão, nem o assassino sanguinário diferente do homem afeminado. Não é a criança que come a meleca do nariz, ou a criança que está em um berço com a babá tomando conta até mesmo quando ele dorme. Para Deus, todos nós somos iguais. É uma pena que nós, seres humanos, não somos assim. Nós somos orgulhosos e prepotentes e muitas vezes, em nossa mediocridade, a gente diminui as pessoas, machuca elas. E engraçado, o pior de tudo é quando é falado pelas costas da pessoa. É uma covardia, porque quando você fala mal do próximo, ele não está perto para se defender. E isso não é justo. Mas nós não somos justos, não é verdade? E eu entro na palavra hoje, eu estou com meu coração muito triste, muito machucado, eu acho que dá até para perceber, né? Mas eu pedi a Deus que Ele me desse essa oportunidade de falar para que outras pessoas não machuquem outras, porque, gente, quando a gente machuca uma pessoa, dói a alma, porque ninguém sabe o que está passando dentro da outra. Só quem conhece o nosso coração é Deus. Cada um de nós tem os nossos problemas. Não devemos nos martirizar com isso, porque tudo isso aqui é passageiro, né? Quando irmos daqui para o céu, não vai haver mais dor, nem tristeza, nem lágrimas, nem reclamação. Mas enquanto estivermos aqui, sabemos que o príncipe do mundo é Satanás. E que ele, lógico, que ele vai sempre usar as pessoas para fazer mal à próxima. E que muitas vezes também nós damos lugar e abrimos brecha. E nós também somos pessoas más. A gente também é pessoa ruim. Nem tudo é o mal. Tem pessoas que já nascem com aquele mal, devido à família que tem, a família que espragueja, a família que xinga, a família que deseja mal. E isso é horrível quando a gente nasce num ambiente desse, porque muitas vezes a gente, na nossa humildade, dentro da nossa casa, dentro da casa de reunião, onde as pessoas se reúnem para pregar a palavra, a gente busca pelos nossos, pede para que Deus trabalhe no coração de cada pessoa, para que Ele venha acalmar, dar sabedoria e entendimento das coisas dEle, para que as pessoas se apeguem às coisas dos céus e não à da terra, porque, mais uma vez eu repito, tudo isso aqui é passageiro. O que é ligado na terra também será ligado no céu. Então, se você falar algo de alguém, lógico que Deus, aquele que fez o ouvido, não é surdo para que não ouça. Aquele também que fez os olhos, não é cego para que não veja. Então, como eu disse, Deus não faz acepção das pessoas. Vejamos aqui em Atos 10,
versículo 34, o que ele diz? Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aí eu vou aqui para um outro versículo para poder afirmar que o que eu estou falando está na Bíblia. Está em Romanos, capítulo 2, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Todos nós somos iguais diante do Senhor. E te convido também a ir para Efésios 6, versículo 9. E novamente é afirmado a mesma coisa. Olha, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, será nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, como eu acabei de falar, o que é dito aqui na terra também será ligado lá no céu. Então, que possamos ter um pouco mais de humildade, porque é assim, quando você fala a verdade ela não é bem vista. E muitas pessoas que estão na casa de reunião com o nome de Deus, elas querem viver um Deus que elas acham que é do jeito dela, elas não vão para a palavra. Então, quando você vai para a palavra, que você quer abrir os olhos, quer corrigir, você é mal visto e você é atacado. Porque também está escrito na Bíblia, em Ezequiel 33, que nós, atalaias, devemos corrigir as pessoas quando elas se encontram erradas. Certamente que muitas vezes a gente erra querendo corrigir, dando aquele sermão, e a pessoa muitas vezes está fragilizada, se sente ofendida. O jeito correto é a gente chamar a pessoa e conversar. Mas mesmo assim, as pessoas não gostam de ser corrigidas. Elas querem viver a verdade dela, mas não querem ver a verdade da Bíblia. Tem pessoas, por exemplo, que elas são amigadas. E toda hora Jesus está dizendo que está voltando. E que é tempo de corrigir nossos erros. E que em vez de ser amigados, por que não casar? Por que não se batizar? Por que não entregar a vida ao Senhor para viver corretamente? Essas pessoas, se você for corrigir, é bem capaz que elas te atirem pau e pedra, principalmente se for na sua família. Então, o meu conselho de hoje é que ao invés de você dar conselhos, você ore por essas pessoas que estão infelizes, que estão ainda nas trevas, que elas têm a Bíblia, mas não conhecem o autor da Bíblia. Elas têm a Deus, mas não conhecem ainda a Deus. Elas foram apresentadas a Jesus, mas ainda não têm aquela intimidade com Jesus. Então, vejamos só o que está escrito em Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a dádiva com que tiverdes, e com a medida do que tiverdes medidos, vos também os medirão. Então, por exemplo, se eu quero te corrigir, antes eu tenho que tirar a trave do meu olho para depois tirar o cisco do seu. Por exemplo, uma vez eu vi um patrão falando assim para o empregado era cristão, né? Ele disse assim para o empregado: você é um falso crente, que é ladrão e está se escondendo atrás da Bíblia. Eu creio que essa ferida ficou abertíssima no coração daquele jovem que ouviu aquilo. Eu ouvi, me machucou, imagine para quem ouviu. Então, como é que eu posso chegar e falar assim para você, que você se esconde atrás da Bíblia, se eu não conheço o teu coração, quem conhece é Deus, se eu não tenho a capacidade de sondar os teus pensamentos, só quem pode fazer isso é Deus. Se eu não conheço o teu caráter, só quem conhece é Deus. Eu não posso julgar alguém jamais pela aparência dela, pelo modo que ela se comporta ou se comportou. Sabe por quê? Porque eu não posso esquecer de onde eu vim. Então, quando eu aponto para você, tem 3 apontando para mim. Então, meus irmãos, para Deus não tem acepção de pessoas, para nós também não devemos ter. Porque não existe ninguém melhor do que ninguém neste mundo. Não tem o rico melhor do que o pobre, não tem pobre melhor do que o rico. Todos nós, diante de Deus, somos todos iguais.
Então, meus amigos, minhas amigas, o meu conselho é para vocês buscar a Deus e esquecer as coisas mundanas, porque tudo isso aqui é passageiro. Não julgar para que não seja julgado. Não aponte para que não seja apontado. Não machuque para que também não seja machucado, porque um coração machucado, ele desperta muitas coisas ruins. E quando essa coisa ruim é despertada em um coração, Deus não pode habitar ali dentro. Então, se você despertou algo ruim dentro de um coração, saiba que de você também vai ser cobrado. Vai ser cobrado tanto de você quanto daquela pessoa que foi machucada. Vai ser cobrado tanto de quem ofendeu, tanto do ofensor. Então, que possamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Pedir para que Deus apresente esse amor tão grande que Ele tem, e que até hoje Ele tem, que Ele deu o único filho dele para morrer por nós. Quando Jesus veio ao mundo pela primeira vez, Jesus veio para ser julgado e para ser condenado. Dessa vez agora, quando Ele vier, Ele vai vir como juiz, como advogado, Ele vai julgar e Ele vai condenar. Então que possamos, diante do Senhor, corrigir nossos erros. O meu conselho para você hoje é esse. Sabe por que eu falo isso? Porque eu fui tentar corrigir alguém e essa pessoa não entendeu. Então, como tem pessoas que não gostam de ser corrigidas, ore por elas. Deixa que Deus se apresente para ela, porque muitas vezes a gente se batiza em uma doutrina, tem pessoas que é assim. Eu sou adventista do 7º dia, não nego, adoro estar nos caminhos do meu Deus. Tem pessoas que se batizaram em uma doutrina, de repente se desvia, vai para outra, às vezes nem lá está batizado. Sabe, não tem uma leitura bíblica, não tem um estudo bíblico, não tem um ensinamento. Então, com esse tipo de pessoa é que Deus quer nos usar para ser a atalaia deles. Mas é muito difícil, porque o inimigo ele fica rondando, ele fica ao derredor. Porque ao nosso redor está os anjos do Senhor, mas ao nosso derredor está o nosso maior inimigo, a gente nem imagina. E onde ele ataca é dentro da família. É ali o primeiro ataque dele, porque ele sabe que se separar todo mundo, que se deixar todo mundo estressado, todo mundo magoado, todo mundo com raiva, ainda mais se a família é uma família machucada, é ponto para ele. Então, meus irmãos, vamos ser humildes, vamos corrigir nossos erros, entregar tudo na mão de Deus, pedir perdão a Ele, pedir que Ele apresente esse amor maravilhoso que Ele tem, porque a gente não conhece, a gente diz que ama, mas é mentira, é da boca para fora, que a gente vem amar intensamente como Ele ama. Primeiramente, a gente tem que amá-lo, buscá-lo de toda a força, de todo o coração e todo o entendimento. Amarmos e depois amarmos o nosso próximo como amarmos a nós mesmos. Porque se a gente não é capaz de amar alguém que a gente vê, imagine se vai ser capaz de amar quem a gente não vê. Então, que vocês possam sentir esse amor de Deus dentro do coração, para que vocês aprendam a amá-lo, aprendam a se amar e aprendam a amar o próximo. E quer um conselho? Não dê mais conselho. Ore. Porque o inimigo, sabe do que ele tem medo? Não é da tua boca, ele tem medo é dos teus joelhos, tá bom? Que vocês tenham uma boa tarde, que Deus abençoe a cada um de vocês e que Jesus esteja no controle da vida de cada um. É o que eu desejo para cada um que vai ver esse vídeo, esse áudio, por aí afora. Muita luz, muita paz, muita unção divina, muita sabedoria e muito amor. Amém?